pessoal, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Renove. Aqui quem fala com vocês é o Vitor, o seu mentor. Eu já agradeço demais pelo like que você deu nesse vídeo e pela inscrição que você fez neste canal, tá bom? Hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto muito, a apresentação pessoal para estágio. Como construir a melhor apresentação pessoal possível para o estágio. Eu quero mostrar para vocês hoje como eu faço as minhas apresentações pessoais, o que veio a se tornar o mapa mental, um modelo mental, uma técnica, uma metodologia da Renove que nós aplicamos nos nossos mentorados, que nós utilizamos com eles para eles criarem as apresentações pessoais deles. E eu quero mostrar aqui para vocês como funciona esse modelo mental, para você nunca passar nessa situação que eu mostrei aí no começo do vídeo, de alguém falar para você se apresentar e você só saber desespero e caos, tá bom? Hoje eu quero que você aprenda esse modelo mental. Vamos lá? Pessoal, o nosso modelo mental, ele consiste em 3 pontos, tá bom? O primeiro é o resumo, o segundo é enredo e narrativa e o terceiro é elementos de encantamento. É nessa ordem, tá bom? Você tem que fazer nesta ordem, beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo é o resumo. O que é o resumo? Pessoal, o resumo são perguntas que você tem que responder antes mesmo de você criar a sua apresentação pessoal, tá bom? Quais são essas perguntas? São o que você quer falar, para quem você quer falar e quanto tempo você tem, tá bom? Se você responder essas 3 perguntas, já vai nortear um pouco mais a sua apresentação pessoal. Vamos analisar um pouquinho mais a fundo elas. Para o que eu quero falar, que é a primeira pergunta, tá? Ela parece um pouco óbvia, um pouco trivial, né? Eu quero falar de mim. Mas na verdade ela não é tão trivial assim. Por quê? Porque a sua apresentação pessoal ela tem que estar conectada com a vaga e com a empresa que você está no processo seletivo, tá bom? Então não adianta você fazer uma apresentação pessoal muito boa, salientando muitas competências suas, se você não está salientando competências e histórias que estão conectados com a vaga e naquele contexto que você está inserido. Então estude qual que é a vaga que você está participando, como que é a cultura da empresa que você está no processo seletivo. Só assim você pode criar a apresentação pessoal perfeita para aquele dado contexto que você está. Então beleza, o que eu quero falar? Eu quero falar de mim. Mas quais desafios da minha vida eu vou contar? Quais experiências minhas eu vou contar? E dentro dessas experiências, o que eu vou salientar? Eu fiz mais de uma coisa. Eu vou contar todas as coisas que eu fiz dentro da experiência ou eu vou contar somente aquelas 2 coisas que estão extremamente focadas e fazem sentido para a vaga que eu estou me candidatando no processo seletivo de estágio, por exemplo? Essa é uma reflexão que vocês precisam fazer, tá bom? Segunda pergunta, para quem eu vou falar? Também parece muito óbvio, mas na verdade não é. Você tem que refletir para quem você está falando. Se você vai falar para um público ou se você vai falar para uma pessoa ou para 2 pessoas em uma entrevista, por exemplo. Dependendo desse contexto, do como você vai responder essa pergunta, você vai mudar a sua apresentação pessoal. Se for para vários gestores, que vários gestores estão considerando você para áreas deles, para as áreas de setores diferentes, você tem que tomar uma decisão. Você vai fazer a sua história focado para um setor ou a sua história ela vai ser mais focada em soft skills para abrir margem para qualquer gestor que está ali te escolher? Ou então vai ser uma só pessoa ou 2 pessoas que estão te entrevistando para uma área. Então você vai ficar extremamente focado. Se é um gestor, como você vai trazer as suas soft skills? Se é um recrutador, se é uma entrevista de triagem, como você vai trazer mais coisas de valores pessoais, de cultura, de propósito, para você convencer aquele recrutador? Essa pergunta serve muito para você ver o contexto que você está inserido, tá bom? E terceiro, quanto tempo você tem? Se você estiver numa entrevista, você tem um pouco mais de tempo para falar. Se for uma dinâmica de grupo ou se te pedirem um famoso pitch, você vai ter menos tempo. E isso impacta muito a sua apresentação pessoal, porque o pitch, aquela apresentação pessoal pequenininha, ela não abre espaço para contextualização.
Então é uma coisa que a sua apresentação pessoal, para ela ser perfeita, você tem que montar ela com informações muito mais selecionadas, muito mais focadas para aquilo que você está querendo. Beleza? Isso a gente termina a primeira parte, que é o resumo. Segunda parte, enredo e narrativa. O que é o enredo, pessoal? A história da vida de vocês, tá bom? Mas muito cuidado. A história da vida de vocês não é o CLT. Você é mais que o CLT, tá bom? Então, quando a gente fala de enredo, de história de vida, você tem que pensar em todas as experiências que você viveu. Todas. Sejam elas boas ou sejam elas ruins. Pode ser desafios, pode ser alguma história familiar, alguma história acadêmica, alguma história com seus amigos, alguma história de um projeto pessoal seu, alguma história de um voluntariado, coisas relevantes da sua vida, tá bom? Eu não quero saber somente de CLT. Você que está procurando um estágio, que você está no processo seletivo de estágio, veja quais são as histórias relevantes. Não as histórias de CLT, mas as relevantes que trazem uma mensagem sobre a sua vida e que corroboram para fazer um embasamento das suas competências, tá bom? Isso é o principal quando a gente fala de enredo. Quando a gente fala de narrativa, é a forma com que você vai contar esse enredo. Tanto a narrativa, quanto o enredo, quanto o que eu vou falar no terceiro ponto, a gente tirou muito das técnicas de storytelling, que é a arte de contar histórias. Com isso, a sua apresentação pessoal, quando você faz a sua apresentação pessoal, ela deixa de se tornar uma apresentação pessoal onde você é uma lhama, você só cospe informações para você montar uma apresentação pessoal com uma mensagem a mais, que se diferencia dos outros candidatos, tá? A narrativa é a forma que você vai contar o seu enredo, tá bom? Existem várias aí que você pode pesquisar. No nosso curso, nós ensinamos 4 delas, tá bom? Uma muitíssimo famosa é o Golden Circle, a Jornada do Herói. Também temos do Porco Espinho. Então, todas essas são narrativas que a gente pode usar para contar o nosso enredo de uma forma muito, muito mais interessante e cativante, né? Cativadora não existe. Para o recrutador e para o gestor e para quem você está falando. Beleza? Uma etapa bônus desse modelo mental é você dar like nesse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também lá no nosso canal do Instagram, que nós estamos sempre postando o melhor de processos seletivos, de estágio, de apresentação pessoal, para você que está nessa jornada e quer passar nos processos seletivos e conseguir a sua vaga dos sonhos. Tá bom? Eu conto muito e agradeço demais pela moral que você dá pra gente aqui da Renove. Beleza? O terceiro e último passo é aqui que é um divisor de águas, é aqui que você tem que prestar bastante atenção. Elementos de encantamento. O que são esses elementos de encantamento? Me senti o Bob Esponja fazendo aquele meme, sabe? Elementos de encantamento é para responder aquela pergunta: o que eu falo? Né? Nas nossas mentoradas, o que eu falo na apresentação pessoal? Vocês vão falar isso na apresentação pessoal de vocês. Vocês têm a sua narrativa, o seu enredo, e vocês têm que pensar nos elementos de encantamento, que é o que vai diferenciar a história de vocês. Existem 3 que vocês podem se basear. Primeiro deles, elementos de tensão. O que são elementos de tensão? São elementos, como o próprio nome já diz, tensão, né? São elementos ali que trazem uma emoção. O que a gente olha para a nossa vida que a gente pode ver que são elementos de tensão? Um desafio muito grande que você teve, uma história, uma experiência que você teve que enfrentar algo muito difícil e o que você aprendeu com isso, como você saiu disso. E aqui uma dica de diamante para quem está aqui com a gente. Escolhas, pessoal. Quais foram as escolhas que vocês tomaram na sua vida? Ninguém traz isso para as apresentações pessoais. E as escolhas que nós tomamos mostram 2 coisas para os recrutadores: nossos valores pessoais e também o nosso propósito de vida. Isso é muito rico para um recrutador que está ouvindo a sua história, para pensar esses pontos e ver se faz sentido você trabalhar naquela empresa para a qual você está prestando aquele processo seletivo. Eu tenho certeza. Pensa quais foram as decisões que tomou na sua vida e como você vai contar isso na sua apresentação pessoal, que você vai melhorar muito ela, tá bom? O segundo é elementos de visualização do ambiente. Você já viu aquela pessoa que ela conta uma história tão bem que parece que você está enxergando aquele cenário que ela está falando? Esses são elementos de visualização, tá?
é o quanto contexto você dá para aquela sua história, para que o gestor, o recrutador, ele tenha uma consciência a mais daquele momento que você está passando, tá bom? Muito cuidado. Pitch não cabe esse elemento de encantamento, tá bom, pessoal? Pitch, a gente tem pouco tempo, não cabe contextualização. Mas quando você está numa entrevista e você quer fazer um storytelling, é muito bem-vindo. E por último, mas não menos importante, o que vem o elemento de encantamento que está atrelado um mito a ele, tá? É o contraste. Por que contraste? Porque a gente acha que só tem que falar as coisas boas, né? Só tem que falar nossas vitórias, as coisas pra gente ser um super-humano. O super-homem é uma Mulher Maravilha, né? A gente quer passar essa mensagem pro recrutador, pro gestor. Mas não é bem assim, pessoal. Esse elemento de contraste, ele diz para você exatamente fazer isso. Trazer um contraste para sua história. Contar as histórias onde você perseverou, onde você alcançou muitos objetivos, mas também aquilo que não foi tão bom, aquilo que você passou um desafio que talvez você não tenha conseguido, mas que você conseguiu aprender e dar a volta por cima. Não caiam nesse mito do super-humano e da Mulher Maravilha, tá bom? Super-homem. Porque ninguém é um super-homem nem a Mulher Maravilha, tá bom? Então, tragam esse contraste. Quais histórias da sua vida, elas são boas, elas são legais, é um desafio superado, mas quais outras histórias que elas não são tão legais, mas que trazem uma decisão, que trazem um aprendizado para vocês. Esse é um elemento que vocês têm que colocar na apresentação pessoal de vocês, tá bom? Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho certeza que se vocês seguirem esses 3 passos, refletirem nessas informações, vocês vão dar uma guinada aí na apresentação pessoal de vocês e vão conseguir passar para uma próxima etapa do processo seletivo de estágio que vocês estão, tá bom? Essa é uma nossa metodologia que a gente está dando aqui de presente para vocês hoje. Então, se vocês querem agradecer de alguma forma, um feedback é muito bem-vindo. Escreva aqui nos comentários o que você achou, dá like nesse vídeo e se inscreve lá no Instagram também. Eu espero que vocês tenham gostado, é sempre feito com muito carinho e até a próxima.